Saudamos a todos com a paz do Senhor. Hoje nós estamos meditando no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 8, do verso 27 ao 29. O nosso tema, a confissão de Pedro. O texto bíblico nos diz assim: Jesus e os seus discípulos dirigiram-se para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou: quem o povo diz que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias e ainda outros um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo. Meus amados, após a cura do cego de Betsaida, o Senhor e os 12 se encaminharam para os arredores de Cesareia de Filipe, uma cidade conhecida por suas adorações pagãs ao deus sírio Baal e também por valorizar o poder humano, uma vez que a origem de seu nome se deu em homenagem a César, imperador romano, e a Filipe, governador daquela região. Durante o percurso para uma região onde era pouco ou não havia nenhum temor a Deus, o mestre resolveu perguntar aos seus aprendizes qual era a percepção deles em relação ao que as pessoas em geral diziam sobre ele. Eles não foram unânimes em suas falas, pois as suas respostas foram baseadas em diferentes entendimentos que as pessoas tinham em relação às Sagradas Escrituras e às promessas divinas. Alguns dizem que és João Batista, outros Elias e ainda outros um dos profetas, pois muitos acreditavam que Cristo era o profeta João Batista que tinha ressuscitado dos mortos, Mateus 14, de 1 a 2. Outros pensavam que ele era o profeta Elias, que foi arrebatado e nunca morreu, segundo Reis 2:11, e iria voltar antes da vinda do Messias, Malaquias 4, de 5 a 6. E outros ainda entendiam que o Senhor era um dos profetas da antiguidade, que havia ressuscitado com o objetivo de preparar o caminho para a vinda do Messias. Após ouvir o que o povo pensava sobre ele, Jesus se dirigiu aos próprios seguidores, aqueles que estavam sempre com ele, que tinham ouvido seus sábios ensinos e presenciado os seus muitos milagres, e perguntou-lhes: e vocês? Quem vocês acham que eu sou? É interessante observar, meus amados, que dos 12 homens que conviviam 24 horas por dia com o Senhor, tinham testemunhado seus maravilhosos ensinos sobre as Sagradas Escrituras e os sinais de maravilha por ele realizado, somente um deles se manifestou. Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16:16. Mesmo assim, a declaração de Pedro não foi por causa de sua competência ou capacidade, mas pela ação divina do Espírito Santo em sua vida. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Mateus 16:17. Quem, como Pedro, reconhece a Jesus como Filho do Deus vivo, meus amados, que ele foi enviado para nos perdoar e libertar de todos os nossos pecados e o confessa publicamente como Senhor de sua vida, não o faz por mérito próprio, mas porque foi sensibilizado e convencido pela terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo de Deus. João 16, de 13 a 15 diz: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso, eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido de vocês. Que Deus assim nos abençoe, meus amados, em mais esse dia de meditarmos na sua palavra.